vamos falar sobre pragas urbanas, um assunto sério. Aliás, eu tenho visto muitas matérias por aí dizendo que foram registrados cerca de 24 mil, ou seja, mais de 24 mil casos de acidentes com escorpiões aqui no estado de São Paulo. Então a gente precisa falar sobre esse assunto, até para que a gente possa prevenir, proteger a nossa família. Para isso, eu estou com o biólogo Sérgio Boccalini. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Prazer te receber aqui, Camila. viu? Agora, aumentou demais os casos, né, de picadas por escorpião. Sim. Por que isso está acontecendo, Vem numa Sérgio? crescente, né? Então a gente tem uma série de fatores que vem favorecendo o aumento populacional dos escorpiões. Uma questão que a gente sempre discute é o aumento de temperatura, né? Então essas alterações climáticas que a gente vem vivenciando, isso tem contribuído bastante para que a população de escorpiões elas venham aí aumentando. E tem outro fator, Camila, nessa espécie que acomete principalmente o estado de São Paulo e algumas outras regiões também, no caso do escorpião amarelo, no nosso estado nós só temos fêmeas, não tem o macho, né? Então ela se reproduz por partenogênese, então o processo fica muito mais rápido, muito mais acelerado. Se reproduz como? Por partenogênese, não precisa do macho, é isso? não precisa da reprodução, da fecundação cruzada. Ela por si só dá conta. Olha só que coisa. E aí se prolifera ainda mais. Muito mais rápido, exatamente. Meu Deus do céu. E por que em regiões urbanas? Muita gente fala assim, aqui na cidade não vai acontecer. Acontece mais quando tem regiões mais com mato, com vegetação. Sim. Por que aqui na cidade, em regiões urbanas, tem aumentado? Tem a ver com lixo também que a gente produz? Também tem, né? Mas primeiro de tudo a gente precisa entender que as cidades, elas cresceram e ocuparam até então ambientes que eram naturais, silvestres, e a gente tinha a presença de escorpiões nesses espaços. E o homem, ele propicia muito o deslocamento desse animal para várias regiões. Então, ele no transporte de materiais, material de construção, materiais que vão para jardinagem, tudo isso pode levar um escorpião, no caso de uma fêmea, que por conta ali, ela já vai iniciar um processo de infestação. Então, isso vem contribuindo. Mas a alimentação realmente é um ponto importante também, Camila. Nas áreas urbanas, a questão do lixo, a sujidade, propicia muito o aumento de outros insetos, como baratas, por exemplo, que é um dos alimentos prediletos aí dos escorpiões. E eu tô vendo que você trouxe alguns aqui, então quer dizer que tem tipos diferentes de escorpiões, é isso? Sim, nós temos... Em áreas urbanas, nós vamos ter principalmente 3 espécies. O escorpião amarelo, que é o Typhus cerulatus. Esses que eu trouxe aqui são todos os escorpiões amarelos que eu peguei aqui em São Paulo, que é o que prevalece, né? Você que pegou esses escorpiões? Foram. Esses daqui eu que acabei coletando. Se quiser dar uma olhadinha. Nossa, quanto? Tem um pouquinho aqui. Em que região você coletou? Foi nas andanças que a gente faz, fazendo inspeções aí em residências, em áreas rurais também. Então a gente acaba coletando. Essa é só uma parcela que eu trouxe para vocês, mas tem bem mais. Então tem o amarelo. O amarelo, que é o Typhus cerulatus, o escorpião marrom, que é o Typhus baiensis, que a gente já não tem tanta prevalência dele aqui no estado de São Paulo. E no Nordeste, nós vamos ter o escorpião amarelo do Nordeste, que é o Typhus stigmurus, que são os 3 principais. E na região Norte, nós temos o Typhus paraensis, né, que também acaba trazendo alguns casos de acidentes ali. E qual que é o mais perigoso? Esse daqui, o amarelo. É o amarelo? É o amarelo, o cerulatus. Esse que tem um veneno mais potente e que pode levar principalmente crianças e pessoas com mais idade, idosos, a óbito. E esse é o que aparece mais no estado de São Paulo? Esse prevalece no estado de São Paulo. Oh, meu Deus. Nós estamos com uma situação realmente muito crítica. Praticamente todos os municípios do nosso estado, Camila, estão infestados com escorpiões. Então, crianças e idosos são mais vulneráveis. São mais vulneráveis. Precisa tomar muito cuidado. E a gente sempre recomenda, Camila, em casos de acidente, não perca tempo. Pega a criança, pega o idoso que foi picado e leva para um pronto atendimento. De preferência, já tenha noção de um hospital, algum local que tenha o soro anti-escorpiônico, porque não são todos os locais que tem. Não são. Não são todos os locais. Mas o que eu faço? Na hora eu percebi que levou a picada, eu preciso ligar no hospital antes de ir para verificar se eles têm o soro. Ou então vai num posto de saúde mais próximo, lá eles vão indicar aonde vai ter o soro, tá? Ou então, se puder no caminho ir ligando, conversando numa unidade de saúde, para direcionar para o hospital ali e levar para já iniciar o tratamento de imediato. Tem uma coisa interessante, Camila, que para crianças, né,
é importante que as pessoas prestem atenção e exerçam esse socorro aí, pratiquem esse socorro no intervalo de pelo menos 1 hora, não ultrapasse 1 hora, senão a gente potencializa muito o risco disso evoluir até óbito. Então, em casa, eu não preciso tomar medida nenhuma, eu não faço nada no local da picada, eu vou direto para o hospital, direto é isso? Pro hospital, exatamente. Essa é a recomendação. Essa é a recomendação que nós damos, né? Tá. Não ficar colocando açúcar, gelo, passando nada. Pega a criança, coloca no carro, se não tem o carro, pede o auxílio para um vizinho e corre para o hospital com a criança. E algumas pessoas recomendam, se puder, tirar foto do escorpião ou levar o escorpião. É indicado isso até o hospital para saber qual foi a espécie que picou? No nosso caso, não, porque a gente tem, assim, praticamente 90% dos casos, 95%, é com escorpião amarelo que vai acontecer. Não tem necessidade de tirar foto, não nem nada. precisa tirar foto. Pega a criança e corre para o hospital. Porque às vezes a pessoa, o escorpião picou, vai se esconder, a gente não vai conseguir encontrar esse escorpião e esse tempo é precioso. Pois é, gente. E aí, claro, né? Ele pode estar em qualquer lugar, porque se pode entrar dentro da casa, ele pode estar, de repente, dentro do guarda-roupa, na roupa, no calçado. Então, a gente tem algumas medidas aqui que a gente pode seguir para não acontecer, para prevenir. Você falou uma coisa importante, Camila. As pessoas precisam criar o hábito que lá atrás, né, os nossos avós, pais, mães já tinham, que assim, vai calçar o sapato? Chacoalha, né? Bate ele para ver se não tem nada dentro. Vai colocar uma calça, uma camisa, dá uma boa sacudida, uma boa chacoalhada para ver se não tem algum bicho ali que entrou à noite e acabou se escondendo. Porque os escorpiões, Camila, eles conseguem também se deslocar e subir em paredes, né? Se for uma parede mais rústica, ele vai conseguir acessar pontos mais altos ali. Quais são os sintomas depois de levar picada? Muita dor. É uma dor muito intensa, local. Né? Local. E ela começa a irradiar pelo corpo, né? Ela começa no local da picada e com o passar do tempo ela vai irradiando pelo corpo e a pessoa vai sentir uma dor extremamente forte, muito alta mesmo, né? Então, algumas pessoas que foram picadas dizem que beira quase que uma dor insuportável, ali, de tão doído que é. E aí depois os outros sintomas vão evoluindo, podendo, né, como eu falei, mais no caso de crianças e idosos, mas os adultos também, né, se você tem um adulto com a saúde um pouco mais debilitada ou então mais sensível, ele também pode correr o risco de virar óbito. Olha, então realmente é muito perigoso, tem que tomar cuidado. Amanhã, dia 20, é comemorado aí o dia do mosquito, né? Eu não sabia disso, tem o dia do mosquito. E quais são as doenças, então, que são mais preocupantes transmitidas por esses mosquitos? Nós temos uma quantidade muito grande de doenças, Camila, associada à presença de mosquitos, né? Tanto é que o mosquito é considerado, entre aí os animais existentes, o que mais mata seres humanos, né? Pela transmissão de doenças, muito mais do que os outros que a gente acha que é tubarão, que são grandes felinos, não, mas são os mosquitos em função desse potencial de transmitir doenças, tá? Aqui no Brasil nós temos uma quantidade de espécies bem interessantes de mosquitos e associados à transmissão de diversas doenças. Para nós, aqui a gente traz aí com bastante relevância a dengue, né? Que tem aí trazido um impacto muito grande em saúde pública, que tem uma associação direta aí com o Aedes aegypti, né? Esse mesmo mosquito pode transmitir chikungunya, zika vírus também, mas nós temos outros mosquitos que também transmitem doenças, né? Por exemplo, os anofilídeos transmitindo malária em algumas regiões, nós temos os flebotomíneos que transmitem a leishmaniose, então várias doenças, né, que podem estar associados à presença de mosquitos acometendo a população. Para nós, em grandes centros, a nossa maior preocupação ainda continua sendo o Aedes aegypti, em função da transmissão da dengue e essas outras doenças que estão associadas a ele também. E o Aedes aegypti é resistente, né, Sérgio? Sim. É difícil acabar com ele? Ele se adaptou muito bem às áreas urbanas, Camila. Se você for, né, as pesquisas nos mostram isso, você quase não mais encontra o Aedes em vida livre, né, em ambientes naturais, em matas nativas, né, ele se urbanizou em função de uma série de facilidades que ele encontrou, produzidas pelo ser humano, né? Então a gente teve esse aumento populacional muito grande. E aí ele também vai se adaptando, aí a gente tem a questão da resistência, né? Que algumas espécies já nascem resistentes a determinados produtos químicos, o que dificulta ainda mais o nosso trabalho. E você trouxe aqui 5 cuidados para a gente se proteger dessas pragas. Conta pra gente. Então a gente vai ter, né? A gente sempre trabalha muito aí baseado em cima de não deixar espaços, né?
para eles adentrarem, né? Então, sempre evitar de deixar frestas, né, abertas, buracos, vai lá, arruma lá com cimento, com uma argamassa, fecha tudo isso, você vai diminuir a questão da presença deles, né? A questão da organização e limpeza dos ambientes também, né, vai propiciar um local com poucas possibilidades para esses animais. No caso dos mosquitos, do Aedes principalmente, a gente vai ter a questão de não deixar criadouro à disposição, né? A gente fala muito, né, de novas tecnologias que foram surgindo, mas a receita principal ainda é não deixar formar criadouro, né? Que é a água parada. É água parada, a famosa água parada. Limpa, né? Muita gente acha que é suja, mas é limpa, né? Que eles gostam. Aí eu vou colocar uma aspas bem interessante aí nessa sua fala, Camila. A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala água limpa, a gente está falando de água com pouca matéria orgânica, mas não é uma água potável. Porque às vezes a pessoa não fala, essa água eu não bebo, então não é limpa. Então pode deixar aí que aí o mosquito não vai se desenvolver. Não, a gente está falando de uma água com pouca matéria orgânica, né? Mas não é uma água potável. Ele vai encontrar ambientes favoráveis com uma água, né, suja, vamos colocar aí um suja entre aspas, né? Mas ele consegue se desenvolver com presença de folhas, de resíduos, acaba se tornando um ambiente favorável para o Aedes se desenvolver também ali. E com esses passos a gente consegue se proteger e proteger a nossa família, né? Com certeza, né? Então as pessoas precisam, né, se conscientizar do papel delas. Eu sempre coloco, Camila, tanto na questão dos mosquitos e também na dos escorpiões, que às vezes os nossos trabalhos eles têm algumas limitações, que a gente conte também com especialistas, com empresas especializadas, muitas vezes para poder buscar uma boa solução, né? No caso dos escorpiões, principalmente no quesito aplicação de produto químico, né? Que você já deve ter ouvido falar por aí que não tem produto que mata escorpião, pois né? O que não é verdade, né? A gente tem sim, mas são produtos destinados a entidades especializadas, né? Então não vai estar no supermercado. Evitem usar os produtos de supermercado para controle de escorpiões, porque esse sim pode desalojar e provocar um acidente. Sérgio, muito obrigada pelas informações. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Sérgio, eu vou passar aqui no @sbocalini. É isso mesmo? @sbocalini. Bocalini lá no Instagram. Isso, e deixo também o sindicato, o Sindiprag, à disposição para quem quiser pesquisar alguma coisa, ele sempre fica à disposição também. Muito obrigada.